Então vamos lá, 1 João capítulo 2, são só 3 versículos, versos 12, 13 e 14, peço à igreja que leia comigo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Feche os seus olhos, fale com Deus, querido Pai, e fala ao nosso coração. Deus bendito, queremos receber a Tua palavra, o alimento do céu para a nossa alma. Por isso te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Amém. A vida do crente como filho de Deus. O texto bíblico de hoje nos ensina a viver no mundo, como eu disse inicialmente, cumprindo 3 papéis. 3 papéis do cristão. Ou, em outras palavras, a palavra de Deus nos ensina a viver desempenhando 3 funções básicas como crente. A primeira, diz o texto, é viver como filho de Deus. A segunda, como pais. E a terceira e última é viver como um jovem. Mas vejam bem, irmãos, essa palavra, como alguns pensam, não está nos ensinando que alguns cristãos vivem como filhos de Deus, outros, porque são mais experientes na fé, vivem como pais, e alguns vivem como jovens, porque são jovens. Não, definitivamente, esse texto bíblico não está nos ensinando isso. Prestem atenção. Ao contrário, essa palavra está nos mostrando que apenas um crente, você, apenas um crente, tem de viver nesse mundo carregando essas 3 imagens, ou esses 3 elementos, isto é, você tem de viver a sua vida cristã como filho, como pai e como jovem. Esses 3 elementos têm de fazer parte da sua vida. Por exemplo, hoje em dia no futebol, tem se espalhado pelo mundo afora o conceito do jogador multiplayer. Em inglês eles falam multiplayer, que ensina que um único jogador tem que ser capaz de jogar em várias posições do time, né? Um jogador só tem que ser capaz de jogar na defesa, no meio de campo, no ataque. Principalmente na Europa, esse conceito do multiplayer é difundido. A estratégia básica é que todos os jogadores do time têm que saber atacar quando estão com a bola, e todos os jogadores têm que saber defender quando estão sem a bola. Essa nova estratégia é chamada pelos ingleses de total football. Total football. E dessa mesma forma, nós os crentes, às vezes, temos que ter essa postura de filhos, às vezes de pai e às vezes de jovem. Ou seja, um só crente exerce 3 papéis, como se ele fosse, digamos, um multiplayer espiritual. Hoje nós vamos estudar apenas sobre o primeiro papel, isto é, a vida do crente como filho de Deus. Quero que você preste atenção e leve para a sua casa, no seu coração, essa mensagem. A vida que você tem que viver sendo um cristão, carregando em você a imagem de filho de Deus, tendo diariamente essa postura diante de Deus, de filho de Deus. Aquele que é filho de Deus em Cristo, desfruta da graça do Senhor em 2 vertentes básicas. Vejam que a graça de Deus que nós vamos falar hoje aqui é uma só, mas nós vamos falar da operação dela em 2 direções básicas. A primeira fala da graça de Deus sendo experimentada de maneira passiva ou mais superficial. Essa diz respeito a ser perdoado dos pecados pela fé em Cristo Jesus. Quando você recebeu o perdão dos seus pecados em Cristo, você recebeu a graça de Deus. A graça de Deus operou em você. Se você hoje tem essa convicção bíblica, genuinamente bíblica, de que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo, você está desfrutando da graça de Deus. A graça de Deus manifestou-se, operou no seu coração. A segunda vertente da operação da graça de Deus fala de uma experiência mais
positiva, ou diria mais profunda, mais alta do que essa, de receber a graça de Deus. Ou seja, essa segunda fala de você viver a sua nova identidade, ou seja, viver como aquele que recebeu a graça de ser um filho de Deus. O texto básico de hoje fala no verso 12, de nós termos recebido primeiro a graça do perdão dos pecados. O verso 12 diz claramente: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Esse texto está claramente enfatizando que os filhos de Deus são perdoados dos seus pecados em nome ou na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz aqui, por causa do seu nome, ele quer dizer que nós somos perdoados por causa do nome de Jesus. O sentido é que aquele que tem a sua fé baseada na morte e no sofrimento de Jesus é perdoado dos seus pecados. Isso é algo que jamais pode ser alcançado pelo esforço humano ou por obras boas que façamos. Isso é tão somente graça, a indescritível graça de Deus. É um presente, algo que não tem preço, que Deus nos deu em Cristo Jesus. O perdão dos nossos pecados na morte de Cristo na cruz. Ninguém pode evitar a morte, a condenação eterna que vem a nós como consequência do pecado, ou a morte eterna, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Vejam vocês que Romanos 3:23 é muito claro: pois todos pecamos e estamos destituídos, não temos como alcançar. Esse é o sentido, entendeu? O ser humano não tem como, pela sua força própria, alcançar a presença de Deus. Não tem. Nós não temos como, pela nossa força própria, chegar até Deus e nos reconciliarmos com Deus e desenvolver uma vida, um relacionamento perfeito com Deus pelo nosso esforço próprio. Mas o nosso Cristo amado morreu na cruz em nosso lugar, levando todos os nossos pecados, a nossa morte, a nossa condenação eterna e tudo que é consequência do pecado nas nossas vidas. Jesus levou sobre ele, sobre si, na cruz do Calvário. Aleluia! Agora o diabo não pode mais levar para o inferno com ele nenhum de nós, nem muito menos dizer que nós somos dele. O sangue de Cristo está sobre nós, e o sangue de Cristo sobre nós tem validade eterna. A validade do sangue de Cristo sobre você nunca mais vai ter fim, eternamente. O sangue de Cristo sobre nós tem validade eterna. Ele está sobre nós e dura para todo sempre. É como diz Hebreus 10:17: acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E é assim que Deus faz no sangue de Cristo. Ele não se lembra mais. Quando você deposita a sua fé no sangue de Cristo, você vive pela fé na morte de Cristo na cruz em seu lugar. A Bíblia diz claramente, Deus fala na palavra, que Ele não se lembra mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus não se lembrará mais para sempre. Amém. Aleluia. Jesus já recebeu na cruz toda a punição devido ao pecado no nosso lugar, de uma vez por todas. Amém, irmãos? Amém. Por isso a Bíblia diz claramente em Romanos 8:1: agora, pois, já nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você vive pela sua fé em Cristo Jesus, agora já não existe mais nenhuma condenação sobre você. Assim como não pesa mais sobre nós a condenação da morte e do inferno, a graça do perdão dos pecados em Cristo nos é imensuravelmente grande. Vamos nos lembrar, irmãos, porém, claramente, que essa bênção imensuravelmente grande do perdão dos nossos pecados em Cristo não se aplica a qualquer um que está na igreja ou que cresceu na igreja. Ela não se aplica a uma pessoa que tem um cargo na igreja, como por exemplo, eu tenho um cargo de pastor. Não é porque eu tenho um cargo de pastor na igreja que essa graça se aplica a mim. Não. Jesus foi muito claro quando ensinou para Nicodemos em João 3:3 e 7 que ninguém pode entrar no reino de Deus
senão nascer de novo. Jesus foi muito claro quando ele disse que essa graça não é aplicada a ninguém que não venha a nascer de novo, falando com Nicodemos. E o que isso tem a ver, irmãos? O que Jesus quis dizer quando ele falou de nascer de novo? Ele falava da nossa conversão. Nascer de novo quer dizer se converter, quer dizer ser regenerado, ter a vida de Cristo manifestada na sua vida. E quando nós falamos de conversão, que é a mesma coisa que nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nós falamos basicamente de duas coisas: de você ter tido a experiência de um dia, ou durante a sua vida cristã, se arrependido, reconhecido e se arrependido dos seus pecados em primeiro lugar, e em segundo lugar, você ter tido a experiência de abraçar Jesus pela sua fé. É por isso que não é só uma questão de frequentar a igreja, ou de ter cargo na igreja, ou de ter sido criado na igreja, não. É uma questão de uma experiência pessoal. A fé é individual, a salvação é individual. É uma experiência individual, pessoal, que cada um de nós passa de arrependimento dos pecados e de abraçar Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador e começar então uma nova vida com Cristo Jesus. É sobre esses apenas que a graça indescritível da salvação se aplica. Essa graça da nossa redenção é realmente grandiosa, mas eu quero lhes falar hoje sobre uma graça, como eu disse, mais alta, mais profunda ainda, que é a graça que está descrita no verso 14 de 1 João 1:2, ou melhor, de 1 João 2. João disse: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E aqui o apóstolo João está fazendo uma menção de Deus o Pai. Deus o Pai como sendo juiz, soberano, rei do universo, que redimiu a todos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas vejam, irmãos, esse Deus, rei do universo, juiz, justo, rigoroso e imparcial, que nos julgou em Cristo, ele se torna o nosso Pai. Isso é uma graça mais profunda. Preste atenção, compreenda essa palavra. Deus, além de nos perdoar em Cristo, ele se tornou o nosso Pai. Por isso é que eu estou dizendo que isso é uma porção da graça de Deus mais alta, mais profunda, mais significativa. E eu espero que você compreenda bem hoje isso nessa manhã. Isso é uma graça mais importante do que ser perdoado dos pecados. Você ser recebido por Deus como filho, filha dele. Pois vejam, irmãos, preste atenção, respondam para mim. Qual juiz nesse mundo que depois de perdoar um criminoso, adota esse criminoso como filho? Qual? Você já viu algum juiz nesse mundo perdoar alguém e depois adotar essa pessoa como filho? Ou dar uma sentença qualquer que seja para alguém e além disso adotar essa pessoa como filho? Nenhum, absolutamente. Por exemplo, nenhum presidente de algum país, de nenhum país, depois que dá anistia para alguém, adota essa pessoa para quem ele deu anistia como filho. Vocês já viram isso? Já viram algum presidente dar anistia para alguém no Brasil, nos Estados Unidos, onde for, e depois adotar essas pessoas como filho dele? Não, vai só ter anistia, só dá anistia, não tem essa depois de adotar como filho. Por que isso não acontece? Claro, porque adotar uma pessoa como filho é totalmente diferente do que perdoar o pecado daquela pessoa. Mas nós tivemos essa imensa graça de Deus, de além de sermos perdoados por Ele em Cristo, de todos os nossos pecados, nós ainda fomos adotados por Ele como filhos do Pai. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Jesus no seu coração, como Senhor, como Salvador, Deus o Pai lhes deu o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, verso 12, capítulo 1, verso 12. Jesus também, depois de abençoar e perdoar pecadores, ele se sentou e comeu com eles. Presta atenção nisso. A cultura judaica da época, a cultura judaica de Israel, e até hoje, ela não permite jamais se sentar à mesa com qualquer pessoa para comer uma refeição. Não permite. Isso que Jesus fez, se sentando à mesa com maus cobradores de impostos, malfeitores, publicanos, prostitutas, ou pecadores convertidos. Jesus fez isso para mostrar para todos publicamente que essas pessoas, além de terem recebido o perdão dos seus pecados, se tornaram filhos de Deus. Aleluia. Uma grande transformação havia acontecido na identidade deles. Em Mateus 18:3 a Bíblia diz: e disse Jesus, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por isso você não pode brincar com conversão. Você não pode brincar com essa história bíblica de se tornar uma criança, porque Jesus foi muito claro e forte quando ele disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Essa palavra de Cristo nos mostra com uma clareza meridiana a importância de você ser um filho de Deus verdadeiro, espiritual, que realmente passou primeiro pela conversão e depois foi adotado na família do Pai. Um filho de Deus que primeiro teve a experiência da conversão, do arrependimento dos pecados, de entregar sua vida a Cristo, e depois, pela sua fé na palavra de Deus, recebeu a adoção de filho ou filha na família do Pai. Porque, como eu disse, irmãos, quem é pastor, presbítero, diácono, líder da igreja, não tem a garantia de que vai entrar no céu. Mas quando um crente é um filho de Deus de verdade, que passou pela conversão e tem absoluta garantia da salvação, ele tem a garantia de que não irá para o inferno, mas irá para o céu. Por isso, você que é convertido a Cristo, você agora tem que aprender a desfrutar dessa graça mais profunda. Essa graça mais profunda de ser perdoado em Cristo dos seus pecados. Essa graça mais profunda que eu quero dizer, de ser filho e filha de Deus. Além de desfrutar dessa graça de ser perdoado em Cristo dos seus pecados, você tem que aprender a desfrutar dessa graça de ser filho de Deus, filha de Deus, como você se tornou em Cristo Jesus. Porém, a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Jesus pela fé, Deus o Pai deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Aleluia. E depois de entender tudo isso, você pode perguntar assim para mim: mas pastor, eu já entendi bem, eu sei que eu recebi a graça de ter sido perdoado dos meus pecados em Cristo, e depois uma porção maior da graça de Deus, que foi ter me tornado filho de Deus, e com isso ter a garantia do meu lugar no céu, de que eu não irei para o inferno. Eu tenho essa garantia, porque agora eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas como que eu desfruto disso na prática? Você pode estar me perguntando: pastor, como que eu desfruto do ser filho, filha de Deus, no dia a dia, na prática? O grande segredo aqui é você, como crente, como filho de Deus, quanto mais o tempo passar, você aprender a viver na dependência de Deus. Preste atenção. O grande segredo para você aprender a desfrutar dessa sua nova identidade em Cristo, de que você é um filho de Deus,
é você, aos poucos, quanto mais passar o tempo, é você aprender a desfrutar, ou melhor, a depender de Deus. O seu senso de dependência de Deus tem que ir crescendo com o tempo e ficando cada vez mais forte. E assim você vai se tornando cada vez mais uma criança diante de Deus. Irmãos, como que nós adultos que somos, adultos, muitos casos, pais de família e tudo, como que nós nos tornamos criança? Sem se converter e se tornar criança, ninguém jamais entrará no reino dos céus. Como então eu me torno uma criança? É quando o senso de dependência de Deus cresce em mim, e vai crescendo mais e mais com o tempo, e ficando cada vez mais forte, mais sério dentro de mim, de maneira que eu não consigo viver, eu não consigo fazer nada sem a ajuda de Deus, sem depender de Deus, sem olhar para Deus. E assim você vai cada dia se tornando mais e mais uma criança diante do Pai, um filho diante do Pai. É saber como viver na dependência absoluta de Deus. E nesse sentido, Jesus disse em Mateus 5,3, falando do caráter do crente, Jesus colocou como primeiro elemento do caráter do crente, primeiro elemento: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser um pobre de espírito? É ser alguém que realmente sabe como depender de Deus. Quando você, diante das dificuldades, diante das impossibilidades, diante das lutas, você não olha para si, nem para o mundo, nem para ninguém, mas você é capaz de olhar para Deus, mirar em seus olhos espirituais em Deus e dizer para Ele: meu Pai, eu dependo somente de Ti. Meu Deus, meu Pai, eu dependo totalmente de Ti. Se não for o Senhor, eu não consigo fazer. Se não for o Senhor, eu não consigo superar. Se não for o Senhor, eu não consigo vencer. Meu Deus, os meus olhos estão postos em Ti. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos tornar como crianças diante de Deus. Nota que coisa interessante, irmãos. Eu estava preparando esse sermão e eu lembrei disso. Olha que coisa interessante. Com certeza o Espírito Santo me fez lembrar. As crianças vivem na dependência dos pais quando são pequenas, não é isso? Não é isso? Quantas crianças, as crianças estão lá na idade da vida, Laura, não é? Idade da Rebeca, eles vivem sempre na dependência dos pais. É ou não é? Amém. E à medida que elas vão crescendo, as crianças vão se tornando o que dos pais? Independentes dos pais. Não é isso? Olha que coisa interessante, irmãos. Na nossa vida espiritual tem que acontecer exatamente o contrário. Aleluia! Na nossa vida espiritual é exatamente o contrário. Pois quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós temos que depender de Deus. Quanto mais nós crescemos na vida espiritual, mais nós temos que nos tornar crianças dependentes de Deus. É o contrário. Mas nós temos que olhar para Deus e nos tornar como crianças verdadeiramente, absolutamente dependentes do Pai Celestial. Por exemplo, quando você ora e coloca de todo o seu coração tudo que diz respeito à sua vida diante do Pai, você está desfrutando de ser filho de Deus, desfrutando da sua nova identidade de filho e de filha de Deus, porque você sabe que só depende dele. Então você ora e coloca toda a sua vida, tudo que diz respeito à sua vida diante dele, e busca a resposta dele, a direção dele, a solução dele. Você está sendo um humilde filho diante do Pai. Você está sendo uma criança dependente do Pai. Aleluia. Porque vos digo que se vós não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. Em João 3,10 também diz que quando nós amamos os irmãos, nós manifestamos que somos filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Quando
você ama o seu irmão, diz lá o apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 10. Quando você ama o seu irmão, faz alguma coisa para o seu irmão, você manifesta que é um filho de Deus. Sua identidade de filho, sua identidade de filho de Deus aparece quando você na prática faz alguma coisa pelos seus irmãos. Que coisa linda isso, irmãos! Quando eu amo os meus irmãos, manifesto cuidado por eles, faço alguma coisa por eles, eu demonstro, eu desfruto da minha identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Terminando, amados, vamos ser uma igreja verdadeira, onde nós vivemos como irmãos, lavados no mesmo sangue de Jesus, sendo um só corpo nele, e vivendo sempre como filhos e filhas diante de Deus. Nós somos todos adultos, quem fica aqui é de jovem para cima, né? Todos jovens e adultos, mas diante de Deus, nós somos todos crianças, totalmente dependentes dele. Somos todos adultos, mas diante de Deus, somos e seremos sempre, totalmente crianças, dependentes absolutamente dele. Pratique isso, viva essa experiência extraordinária de ser um filho de Deus diariamente, na prática do seu dia a dia. Aprenda como viver dependendo de Deus o tempo todo, em tudo que você faz. Quanto mais criança ou filho você se tornar diante de Deus no seu dia a dia, mais adulto, mais maduro espiritualmente você será. Não diante do pastor, não é ser criança diante do pastor, nem ser criança diante do presbítero, nem diante de ninguém, é ser criança diante de Deus. É desfrutar da sua identidade de filho diante do Pai. Amém. Viva assim diante do Pai, sempre contente e agradecido por tudo que Ele lhe der. Não reclame da vida, porque o Senhor não te abandona jamais, promete a palavra de Deus. Não siga as suas ideias, mas sempre compreenda e faça a vontade de Deus, e você será um filho, uma filha de Deus, feliz e abençoado. Feche os seus olhos, vamos orar. O Senhor está aqui no nosso meio. Peça a Deus para dar a você essa graça de não só desfrutar da bênção de ser perdoado dos seus pecados em Cristo, mas de uma bênção maior, desfrutar dessa identidade que é uma graça maior, do ser filho de Deus, filho de Deus, totalmente dependente dele, em tudo e em todo o tempo. Enquanto você ouve esse cântico, vamos lá, todos juntos, feche os seus olhos, fale com Deus. Vamos ter um momento de oração, de consagração, como a gente faz todo o culto. Vamos orar todos juntos.